nossa formação hoje tem como tema o que nós entendemos da morte de Jesus na cruz. Esse vai ser o tema da nossa reflexão de hoje. O que nós entendemos da morte de Jesus na cruz. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo para que possa nos iluminar, para que essa reflexão possa nos trazer mais sabedoria, mais amor por Deus, graça no conhecimento, que essa formação possa realmente fazer com que a gente cresça no amor de Deus. Novamente vou dizer para vocês o tema. O que nós entendemos da morte de Jesus na cruz. Logo eu quero começar uma reflexão na palavra de Deus, está lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, para a gente fechar esse porquê que Cristo morreu e foi na cruz. Então lá São Paulo vai dizer assim, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em meu lugar, porque está escrito, maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão se estendesse aos pagãos e para que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, houve historicamente a morte de Jesus na cruz, mas também dentro do Antigo Testamento todas as profecias se cumpriram em Jesus como Jesus sendo o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso ungido, o nosso Deus esperado. Mas para que a gente possa entender isso melhor, a gente precisa entender lá no iniciozinho da criação. Eu sei que vocês sabem, né, que é um Deus só em 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira pessoa. Que quem nos revelou isso foi Jesus. Quem me vê, vê o Pai. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não chega até vocês. Então Jesus nos revelou isso. Mas a gente tem que entender que já existia a Trindade, sempre existiu. A primeira, a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quando Deus criou o mundo, a gente diz que foi Deus Pai que criou o mundo. Porque a gente já sabe quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Mas esse Deus que criou o mundo, a primeira, a segunda e a terceira pessoa estavam juntos. Porque eles não se separam. Quando a segunda pessoa se encarnou, que veio, que andou pela... A primeira e a terceira pessoa estavam juntos, estão juntos. Quando Jesus Cristo nos santifica, o Espírito Santo nos santifica, tá a primeira e a segunda pessoa. A Trindade não se separa. Na teologia, na doutrina, a gente aprendeu, né? Porque a gente precisa dessas coisas palpáveis para a nossa razão, para a gente poder entender. E a gente diz que o Pai é Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santo Santificador. Cada um com as suas atribuições, mas eles não se separam. Tá bom? Então, vamos lá começar da criação. Quando Deus criou o mundo, eu sei que vocês sabem que Deus colocou o homem no paraíso. Nos fez a imagem e semelhança dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ali estava tudo para o homem usufruir. Tínhamos os dons préternaturais. Quem não sabe, vai ler no catecismo, que eu não vou poder explicar. Mas Deus fez uma proibição. Por que essa proibição? Às vezes as crianças, né, na catequese, tia, se é tão bom, por que ele proibiu? Gente, Deus proibiu para nos dar um livre-arbítrio. Porque se você não tem nada, não tem outro caminho a escolher, você só tem um. Então nós temos 2 caminhos. Deus vai falar, tem a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Mas se você escolher a morte, está escolhida a morte. Certo? Então, com o pecado original, Deus falou, o dia que dele comer do fruto da árvore, você vai morrer. E certamente morreu. As pessoas pensam que não morreu. Mas a morte física, pronto, virou pó. Mas a nossa essência, a nossa alma, ela é eterna. E quando nós pecamos, os primeiros homens pecaram, de fato, o céu fechou. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo
23, fala assim, olha: então Javé Deus expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele expulsou o homem do paraíso e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a espada chamejante para guardar o caminho da árvore da vida. É como se, com o pecado original, Deus colocou, tudo simbolicamente, mas para a gente entender, o céu fechou. Quando os homens morriam, vocês pegam lá muito do Antigo Testamento, porque ainda não tinha revelação da eternidade. Vai começar a ter a revelação da ressurreição lá no livro de Macabeus, mas de fato a nossa alma estava morta. Lá em Isaías, no capítulo 53, eu fiquei mais com vontade de ficar lendo a Bíblia do que eu mesma falar, viu? Vocês vão ler, né? É também um capítulo muito lido. Isaías, no capítulo 53, lê ele todo, o capítulo todo. Eu só vou ler o versículo 4 e 5. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava. Ele carregava, agora a gente sabe que é Jesus. Aqui está escrito ele carregava, mas nós sabemos, né, que essa profecia se cumpriu em Jesus. Eram as nossas dores que ele levava em suas costas, e nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagados por nossos crimes, por nossos pecados. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites. Caiu sobre Jesus o castigo que nos daria paz. E por suas feridas é que veio a cura para nós. Com a morte de Jesus, alguém pagou um alto preço pelo teu resgate. São Paulo vai dizer isso. E eu vou colocar o Salmo 49. Eu estou lendo esses versículos fortes, porque a gente precisa saber disso. O homem não pode comprar seu próprio resgate, nem pagar a Deus o preço de si mesmo. É tão caro o resgate da vida que nunca bastará para ele viver perpetuamente sem nunca ver a cova. Nenhuma pessoa poderia resgatar. Entendeu, queridos? Eu queria falar muito, mas esse vídeo tem que ser curtinho, então fica para umas próximas. Por que eu queria que vocês entendessem? Uma vez uma amiga minha, eu fui no enterro dessa amiga que tinha perdido um filho, sendo acidentado de carro. E quando eu cheguei, ela logo foi falando assim, baixinho no meu ouvido: não vem falar nada de Deus não, porque ele não poupou nem o filho dele, ia poupar o meu filho. Entendeu? Eu fiquei quietinha, chorei junto com ela, mas eu quero finalizar para que a gente possa entender então esse plano da salvação, como que foi bolado esse plano da salvação, porque Deus é justo. Então a Trindade chegou a essa conclusão. Quem ofendeu foi um homem. Quem foi ofendido foi Deus. Não tem preço que faça resgate, porque o pecado foi feito a Deus. Então a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deixa lá que eu vou e vou fazer esse serviço. Aí ele virou nosso irmão mais velho. Ele veio nos resgatar. E para que ele nos resgatasse, para que o céu fosse aberto por nós, para que a justiça fosse aplacada. A justiça, Deus precisava ser justo. Então Cristo veio, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas o que eu queria dizer para vocês, que como a Trindade não se separa, que diante da cruz, Jesus Cristo lá crucificado, no madeiro, atrás de Jesus, eu vejo, gente, eu vejo Deus Pai cochichando no ouvido através do Espírito Santo: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, que isso não é o final. O final é a tua ressurreição.
E quando Jesus Cristo ressuscita, Ele faz a obra completa da justificação. Jesus Cristo nos justificou. Jesus abriu o céu para que a gente possa morar direto, sem passar pelo purgatório. Para isso a gente precisa da nossa santificação. Quando Jesus morreu na cruz, vocês veem lá em Mateus, a cortina do véu se rasgou de alto a baixo, lá do céu. A cortina, abriu a cortina. É como se dissesse: filho, tudo está completado. E Jesus vai falar: Pai, tudo está consumado. Consegui resgatar os meus irmãos mais novos. Nós somos os irmãos mais novos de Jesus, que é nosso irmão mais velho. Queridos, tomara que vocês tenham podido entender, que Nossa Senhora aí embrulhe essa formação, que mais tarde a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso. Teria muitas outras coisas para colocar, mas é a proposta da nossa formação fazer uns vidinhos mais curtos para ficar com vontade de quero mais. Agora, se vocês querem mesmo, nós temos as nossas formações lá na São Judas Tadeu. Procura no site. Tá eu, Regina, Léo, Nossa Senhora. Procura no site, vai estar lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.